Beleza. Bom, a gente vai dar seguimento à nossa aula de direitos humanos. A gente começa sempre fazendo uma retomada de conteúdo. E fazendo essa retomada de conteúdo, nós vimos praticamente ali uma aula e meia sobre a construção das definições do direito à vida. E nós analisamos o direito à vida a partir de casos e decisões que foram proferidas por cortes específicas de direitos humanos. Tá. Especificamente a Corte Europeia de Direitos Humanos, em algumas questões, mas mais a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são tribunais internacionais de direitos humanos, que os países fazem parte daquele sistema e aquelas decisões, a partir do momento em que os países ratificam e aceitam a jurisdição daqueles tribunais internamente, aquelas decisões elas têm força obrigatória dentro do país. Então, quando eu afirmo que um direito é considerado um direito humano, é a mesma coisa de eu dizer que a partir do momento em que há uma violação deste direito internamente dentro do país, é possível que, diante da ineficácia dos instrumentos internos, ou seja, o esgotamento das vias internas, é possível que o país ou o Estado, o Brasil, o Reino Unido, a França, a Bélgica, a Argentina, o Peru, o Chile, todos os países que fazem parte desses respectivos sistemas sejam processados nesses tribunais internacionais de direitos humanos pela violação daquele direito. Então, nós vimos, fazendo uma retomada de conteúdo, que dentro do direito à vida, a gente não trata só especificamente da vida, de estar vivo. O conceito ele não existe esse reducionismo conceitual para o direito à vida de que seja só o direito de estar vivo. Nós estudamos que o direito à vida ele tem ali naquele material que também já está inserido lá no AVA, aquele material que a gente abriu, que é aquele desdobramento que o direito à vida tem. Então, por exemplo, situações que envolvem pena de morte representam violação do direito à vida, situações que envolvem o desaparecimento forçado, que foi bem o ponto da nossa aula passada, porque nós analisamos o caso da autoanistia, né? O caso Gomes Lund versus Brasil. O desaparecimento forçado, a proibição da autoanistia, o direito à verdade, o caso especificamente da destruição de projetos de vida, que é o caso Tamayo, o caso da dignidade da vida da pessoa, a pessoa tem que ter vida e vida digna, nós também vimos. Então, a questão da morte digna, especificamente naquelas decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos em relação à eutanásia, não de uma forma específica aqui no Brasil. Então, a gente viu aí que o direito à vida, dentro dos tribunais de direitos humanos, tanto europeu como interamericano, tem uma amplitude, a gente chama isso de alcance normativo. Existe um alcance normativo maior do que a palavra vida. Isso vai além. E chamei atenção aí para a questão da DPF 153 e a posterior a DPF 320, que está atualmente em trâmite no Supremo Tribunal Federal para decidir se haverá ou não uma revisão, a necessidade ou não de uma revisão da Lei de Anistia do Brasil, publicada em 1979. Então, é algo que eu também pedi para vocês acompanharem, fazerem a leitura dos votos da DPF 153 e fazerem a leitura, pelo menos, da petição inicial, porque no site do Supremo Tribunal Federal a gente tem acesso a esses documentos que são digitalizados. E o parecer da Procuradoria da República, já na DPF 320, para tomarem conhecimento do que está sendo discutido em termos de direitos humanos dentro do Supremo Tribunal Federal, porque pediram uma reanálise da lei de anistia a partir de uma decisão da Corte Interamericana, do caso Gomes Lund, que foi posterior à decisão da DPF 153 pelo Supremo Tribunal Federal. É uma reanálise da questão, porque houve uma decisão internacional de direitos humanos depois. Bom, feitas essas considerações, que foi mais ou menos o que nós tratamos na aula passada, hoje nós vamos fazer um desdobramento do direito à vida e entrar especificamente em um direito que é a questão da qualidade de vida. A gente vai falar um pouco de qualidade de vida.
E hoje, especificamente, nós vamos relacionar a qualidade de vida a um direito que está ligado também ao direito à vida. Mas agora, partindo já para a análise desse direito especificamente, que é o direito ao meio ambiente. Vamos lá. O direito ao meio ambiente. O direito ao meio ambiente, vocês né, que são da área do direito já estudaram, eu creio que já estudaram direito constitucional, já estudaram lá que o direito ao meio ambiente é um direito fundamental, porque ele está previsto na nossa Constituição Federal, especificamente no artigo 225 da Constituição Federal. Na década de 80, teve toda uma movimentação para se criar um conceito de desenvolvimento sustentável. Nós falamos muito em desenvolvimento sustentável. Gente, a palavra desenvolvimento sustentável, teve um pesquisador de Brasília que fez uma pesquisa para fazer um levantamento de quantas vezes a palavra desenvolvimento sustentável aparece em leis internacionais, tanto de direitos humanos como leis também que não são especificamente de direitos humanos. Ele encontrou mais de 400 leis internacionais, tratados, convenções, protocolos, pactos, que trazem a palavra desenvolvimento sustentável. Fala-se muito em desenvolvimento sustentável. Não sei se vocês conhecem a origem do desenvolvimento sustentável. Na década de 80, depois de muitos eventos em relação ao meio ambiente, e aqui eu vou destacar de uma forma muito específica a Conferência de Estocolmo, onde surgiu, onde até o próprio princípio da prevenção do direito ambiental veio lá daquela Conferência de Estocolmo, mas antes da Rio 92, da Eco 92, foi na década de 80, organizou-se um movimento que se chama Nosso Futuro Comum, para se discutir a criação de algo assim. Temos que garantir algo aqui no presente para se preservar no futuro. Nós temos que trabalhar com uma ideia de sustentabilidade. A gente precisa preservar aqui o que temos no presente para se ter algo no futuro. Essa é a questão do desenvolvimento sustentável. E aí a gente sempre vê esses conceitos. O direito ao meio ambiente é um direito fundamental de terceira geração, porque os direitos humanos são divididos em gerações. A gente vai entrar especificamente sobre as gerações dos direitos humanos ainda, mas ele é considerado um direito de terceira geração. Isso é muito cobrado nas provas, exame de ordem cai demais isso, viu? O direito ao meio ambiente é um direito de terceira geração, porque há gerações, primeira, segunda, terceira, por exemplo, saúde é segunda, vida é primeira, o meio ambiente é terceira. Tá. E aí surgiu em 1988 um relatório que se chama Relatório Nosso Futuro Comum. Esse relatório ele foi encabeçado por uma mulher que se chama Gro Harlem Brundtland. Então, quando vocês forem fazer pesquisa sobre desenvolvimento sustentável, a definição de desenvolvimento sustentável aparece pela primeira vez nesse relatório, que se chamou Relatório Brundtland. Deixa eu só colocar aqui o nome para vocês, porque é exatamente o sobrenome da mulher. A mulher, se eu não me engano, era a primeira-ministra da Noruega. Ela que coordenou esse evento, que surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. E o relatório acabou levando o nome dela. Relatório Brundtland. O relatório Brundtland é o documento internacional que traz a definição de desenvolvimento sustentável que a gente conhece. Garantir ali o presente para se preservar para o futuro. Então, todas essas falas que a gente vê de desenvolvimento sustentável em todas as áreas, porque a gente fala disso em todas as áreas, não só no meio ambiente, foi colocado pela primeira vez nesse relatório Brundtland na década de 80, especificamente no mesmo ano da nossa Constituição Federal, que foi em 1988, antes. E aí a nossa Constituição Federal aderiu essa questão do desenvolvimento sustentável, na verdade, não só a nossa, 1/3 das constituições federais do mundo, que a gente chama esse processo de confluência constitucional, pegou essa definição e colocou dentro das suas constituições. E isso veio parar no nosso artigo 225. Pessoal, vocês me dão licença só um minutinho para eu fechar. Um fecho que está caindo aqui, porque daqui a pouco você vai estar bronzeado do lado de cá e aqui não. Só um minutinho, tá?
Pronto, acho que melhorou, foi só mesmo para evitar aqui né, bandeira no rosto. Vamos lá. E aí nós tivemos o desenvolvimento do conceito a questão do desenvolvimento sustentável a partir desse relatório que tomou conta de 1/3 das constituições do mundo. O meio ambiente foi colocado num patamar constitucional, isso está na nossa Constituição Federal. O meio ambiente ele não foi... Cada constituição de cada país trata o meio ambiente de um jeito. A nossa considera um direito fundamental, está lá no artigo 225. Alguns países colocaram o meio ambiente como sujeitos de direito. Como assim sujeitos de direito? A Constituição do Equador, por exemplo, coloca o meio ambiente como sujeito de direito, naquele sentido de que qualquer dano ao meio ambiente é o meio ambiente que processa. Então, por exemplo, se houver uma poluição do rio X, o rio X, representado por alguém, o rio é a parte. Então, não é, tem países que o meio ambiente é o sujeito, a parte, ele é parte. No Brasil não acontece isso. Se a gente quiser fazer a defesa do meio ambiente, por exemplo, o Ministério Público vai ajuizar uma ação, que a gente chama de ação civil pública, por exemplo, para defender aí problemas envolvendo poluição, ou nós podemos ajuizar a ação por danos ambientais que estamos sofrendo, sofremos um dano ambiental e queremos ajuizar a ação. Somos nós que estamos sofrendo, ou ajuizamos uma ação para que o meio ambiente seja preservado. Então, o meio ambiente ele é o objeto. Ele é um direito fundamental, mas ele é o objeto. Em alguns países, o meio ambiente é a parte. Então, se o meio ambiente de uma cidade X do Equador, por exemplo, está sofrendo com um mau cheiro de uma empresa, de uma poluição de uma empresa, o meio ambiente da cidade X, ele ajuiza a ação. Olha que interessante, em alguns países o meio ambiente é considerado parte do processo. Mas, enfim, vamos cair especificamente aqui na nossa discussão. Meio ambiente e direitos humanos. Esse material também já está no ABA, são slides. E a gente precisa saber primeiro, antes de falar de casos especificamente que foram decididos, tanto no sistema interamericano, como na Corte Interamericana, na Comissão, como na Corte Europeia. Primeira pergunta, o meio ambiente, tudo bem, ele é considerado um direito fundamental aqui na nossa Constituição Federal, mas o meio ambiente, ele é considerado um direito humano? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. O direito à vida é. Tanto que quando nós estudamos o direito à vida, nós estudamos, até coloquei para vocês, o artigo 4º, que está previsto lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata especificamente do direito à vida, então ele é um direito humano, e todos os desdobramentos que existem a partir da violação do artigo 4º. Então, não tem dúvidas de que o meio ambiente seja um direito, assim, que o direito à vida seja um direito humano. Mas a pergunta é se o meio ambiente é um direito humano, porque uma coisa é ser direito fundamental, outra coisa é ser direito humano. E aí a gente tem que saber se ele é ou não um direito humano. Vejam bem, a lei que rege o sistema interamericano de direitos humanos é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou seja, todos aqueles direitos que estão na Convenção, a partir do momento em que eles são violados e que não houve uma responsabilização interna, é possível que se ajuize uma ação internacional contra um determinado país por violação daquele direito. É muito comum nas ações internacionais de direitos humanos que a gente apresente quais os artigos que foram violados da legislação daquele sistema. Então, se eu alego que houve violação do direito à vida, se houve violação do direito à saúde, se houve violação do direito às garantias processuais, o acesso à justiça, eu tenho que apresentar os artigos que foram violados. E aí vem aquela primeira pergunta, professor, o meio ambiente ele está previsto de uma forma expressa na Convenção Americana de Direitos Humanos, igual ao direito à vida, está lá no artigo 4º, existe algum artigo que trate da questão ambiental? E até gostaria de compartilhar um material aqui com vocês. Deixa eu só pegar aqui. Porque dá para a gente acompanhar pelo material para vocês visualizarem melhor.
Falta para colocar. Aqui. Vamos lá. A relação entre meio ambiente e direitos humanos. O tema da nossa aula é meio ambiente e direitos humanos, e a gente tem que ver essa relação do meio ambiente e direitos humanos. Vejam bem, na Convenção Americana de Direitos Humanos, eu coloquei 2 artigos aí para vocês verem. O artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos não trata da palavra meio ambiente. Então, eu já afirmo para vocês, antes mesmo, aqui da gente ver esse artigo 26, de que não há nenhum artigo da Convenção Americana de Direitos Humanos que trate da palavra meio ambiente. Se vocês pegarem o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, vocês não vão achar em nenhum momento a palavra meio ambiente. Então, daí a gente já fica com aquela dúvida. É, não é? Enfim, vamos lá. Mas a gente tem que ver também o que as decisões dos tribunais tratam em relação ao meio ambiente. O que esse artigo 26 está fazendo aí? A Convenção Americana de Direitos Humanos, que eu já recomendei para vocês fazerem a leitura, vocês vão perceber que ela dá um privilégio maior aos direitos civis e políticos e desconsidera um pouco o direito ao desenvolvimento econômico, social, cultural. Enquanto toda uma convenção tem vários artigos, o direito ao desenvolvimento econômico, o direito ao desenvolvimento social, ao cultural, até essas questões envolvendo a proteção ambiental, mas sem esse nome, não tem a palavra meio ambiente. Tem um único artigo, que é o artigo 26, ou seja, todos os outros artigos são para garantir os direitos civis e políticos, mas a questão do desenvolvimento, da sustentabilidade, ela tem um único artigo, e a palavra meio ambiente não aparece. Então, daqui a gente já tira a seguinte conclusão: existe uma desvalorização da questão ambiental na própria Convenção Americana de Direitos Humanos, que vai gerar essa dúvida se o meio ambiente é ou não considerado um direito humano. Mas o que acontece? Nem toda convenção ela vem completa. Às vezes ela traz alguns dispositivos genéricos, por exemplo, o artigo 26 é muito genérico. Ele garante o desenvolvimento progressivo dos países, tá? Mas o que seria esse desenvolvimento progressivo? Mas vamos lá. Foi necessário uma lei adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos, não só por causa do meio ambiente, mas por causa de vários direitos que não estavam sendo localizados dentro da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, a Convenção Americana de Direitos Humanos ela não trouxe todos os direitos humanos de uma forma expressa. O meio ambiente foi um deles. Quando a gente tem esse cenário em leis internacionais, especificamente de direitos humanos, é possível que se faça uma outra lei que a gente chama de adicional à convenção. Se a gente fosse trazer para o Brasil, para a gente poder compreender melhor, seria assim: existe a Constituição, e aí se faz uma emenda para adicionar alguma coisa na Constituição Federal. Para fazer uma equivalência, seria mais ou menos a mesma coisa. Existe uma convenção, e aí se faz um adicional para acrescentar mais direitos ali naquela convenção. Esse adicional nós chamamos de protocolo. Então, depois da Convenção Americana de Direitos Humanos, foi feita uma lei internacional que se chama Protocolo Adicional de São Salvador. São Salvador, por quê? Porque foi lá em São Salvador. A gente sabe, já viu aí algumas experiências de algumas leis, algumas convenções, alguns estatutos, alguns tratados, que recebem o nome do lugar onde elas são publicadas. O próprio Estatuto de Roma foi assim, o Pacto de São José da Costa Rica foi assim, e também não seria diferente com o Protocolo de São Salvador, porque ele foi publicado em São Salvador. O Protocolo Adicional de São Salvador pegou a Convenção Americana de Direitos Humanos e acrescentou de uma forma mais clara os direitos humanos. Tá? O que acontece aí nesse meio de caminho? Quando a gente pega o Protocolo Adicional de São Salvador e faz a leitura desse protocolo, aí sim a gente consegue achar o direito à saúde como um direito humano, de uma forma expressa, porque na Convenção também não tem. O direito à saúde como um direito humano,
o direito das pessoas portadoras de necessidades, pessoas com deficiência, elencado como um direito humano, o direito à previdência e assistência social, também colocado como um direito humano, e aí eu quis fazer menção aqui para vocês especificamente ao artigo 11 do Protocolo de São Salvador. Porque o artigo 11 desse protocolo, ele não trouxe o direito ao meio ambiente por si só como um direito humano. A palavra meio ambiente aparece. Então, o artigo 11 trata especificamente do direito ao meio ambiente. Então, o direito ao meio ambiente, até então, agora, com o artigo 11 do Protocolo de São Salvador, é considerado um direito humano. Só que precisou de uma certa interpretação, porque o artigo 11 não trouxe o direito ao meio ambiente a um direito humano. Ele trouxe o direito ao meio ambiente, mas com essa palavrinha aqui, ó, na frente. Meio ambiente sadio. Não aparece só meio ambiente. Por exemplo, aparece educação, mas não aparece nada na frente de educação. Aparece saúde, mas não aparece nada na frente de saúde. Aparece assistência social, mas não aparece nada na frente. Mas no meio ambiente aparece. Não aparece só meio ambiente, aparece meio ambiente sadio. E aí tentou-se, por interpretações de casos na corte interamericana, compreender o que é esse sadio. Por que não é só garantir o meio ambiente, tem que ser um meio ambiente sadio? E aí a gente faz uma interpretação, os livros de direitos humanos fazem uma interpretação desse sadio, como que o meio ambiente é considerado direito humano. Então, a primeira conclusão que a gente já tira, o meio ambiente sadio é considerado um direito humano. Isso de acordo com a lei, o Protocolo Adicional de São Salvador, que faz parte, né, do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Se vocês forem um dia ajuizar uma ação internacional de direitos humanos por violação do meio ambiente, o artigo que vocês vão utilizar vai ser o artigo 11 do Protocolo de São Salvador. É ele que trata do direito ao meio ambiente sadio. E aí houve o seguinte entendimento, de que o meio ambiente ele é considerado um direito humano. Olha que interessante isso aqui. A partir do momento em que um dano ambiental, ele causa violação de outros direitos humanos. Isso é o sadio. Como assim, professor? Um dano ambiental afetou a saúde de alguém. Um problema ambiental afetou a vida de alguém. Um problema ambiental está afetando a qualidade de vida das pessoas. Então, não é só o dano ambiental, não é o problema ambiental. Então, se a gente tem ali, por exemplo, a instalação de uma indústria num local onde não pode. A instalação da indústria e a poluição saindo. Aquela instalação com aquela poluição saindo por si só, ela não poderia ser discutida no Tribunal de Direitos Humanos. Internamente pode, porque o meio ambiente é um direito fundamental, dentro aqui das ações internas pode. Agora, dentro do Tribunal de Direitos Humanos. Aquela poluição por si só não é direito humano. Mas a partir do momento em que aquela poluição agride a saúde de alguém e alguém apresenta documentos de que aquele problema ambiental está afetando a sua qualidade de vida, aí nós temos o reconhecimento do meio ambiente como um direito humano. Gente, para você chegar nessa conclusão que eu estou falando para vocês agora, pensa nas interpretações que os tribunais tiveram que fazer para raciocinar o que o protocolo... Voltamos. Começou cai. Mas vamos continuando aqui. Compartilhar a tela. O que o tribunal quis dizer? E chegou a essa conclusão. O meio ambiente ele é considerado um direito humano de uma forma indireta, de uma forma reflexa, ou seja, a necessidade de se comprovar que problemas ambientais causaram danos a outros direitos humanos para o meio ambiente ser considerado um direito humano. Foi isso que o sadio quis dizer. O direito ao meio ambiente sadio, ou seja, o ser humano está no centro e as questões ambientais estão em torno. Então, a partir do momento em que problemas ambientais afetam direitos das pessoas, o meio ambiente é considerado um direito humano. Então, existe um reconhecimento indireto do meio ambiente como um direito humano.
E o direito ao meio ambiente sadio, seria mais ou menos isso. Todos os casos de direitos humanos julgados tanto pela Corte Europeia como pela Corte Interamericana trazem essa interpretação. Isso no sistema europeu, isso no sistema interamericano. Então, olha bem, meio ambiente no sistema interamericano. Existe um artigo 11, que é o Protocolo de São Salvador, que prevê o direito ao meio ambiente sadio como direito humano, não só meio ambiente, e todas as decisões envolvendo o meio ambiente na Comissão Interamericana e até na Corte, que não são muitos casos, giram em torno disso. Danos ambientais que violaram outros direitos humanos. Saúde, a propriedade, qualidade de vida, danos ambientais que causaram a morte de pessoas, como já aconteceu aqui no Brasil e em outros países também. Só para adiantar, o caso Mariana, a tragédia de Mariana já está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e provavelmente a tragédia de Brumadinho deve seguir o mesmo caminho. Bom, vamos agora fazer uma análise comparativa. Isso aqui é só para a gente fazer uma análise comparativa no sistema europeu. Como que o meio ambiente é considerado no Tribunal Europeu de Direitos Humanos? Se aqui nós temos um artigo que fala de meio ambiente sadio, lá a situação é pior ainda. Não tem na Convenção Europeia de Direitos Humanos nenhum artigo que fale assim, o meio ambiente é um direito humano. Não existe isso lá. A Convenção Americana de Direitos Humanos e todas as suas leis adicionais, os protocolos, dão mais ou menos dessa altura aqui. Tem artigo para tudo. Aliás, as ações até pedem os artigos que foram violados. Lá no sistema europeu, é porque eu não tenho nenhuma aqui, muitos dos meus livros estão lá na Uni, lá no departamento de pesquisa, eu tenho umas convenções europeias de direitos humanos. Quando a gente voltar presencialmente, me procurem lá para eu passar para vocês. Sem brincadeira. Mas tem disponível aí em PDF no Google. Desse tamanhozinho aqui, uma cartilinha mesmo. Dessa finurinha aqui. Quando você abre, você vê lá alguns artigos. E olha, como que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos é o maior tribunal de direitos humanos do mundo e não tem nem lei direito. Porque a gente olha lá, não tem... Se tiver mais de 20 artigos, é muito. E os direitos não aparecem. Eu não consigo achar o direito ao meio ambiente lá na Convenção Europeia. Lá não tem adicionais de meio ambiente, tem para outras coisas. Então não tem lei falando no sistema europeu que o meio ambiente é um direito humano. Não tem. Tá, mas o que é esse artigo 8º que está aí? Isso aí foi um pontapé inicial lá atrás para começar a ter decisões ambientais e esse artigo não tem nada a ver com o meio ambiente. Mas nós estamos falando de um sistema totalmente diferente. Vejam bem, o sistema americano, o próprio Brasil, o sistema jurídico adotado aqui é o civil law, é um sistema romano-germânico. A gente pede lei para tudo, a gente tem muitas leis, nós temos um número excessivo de leis. Vocês podem perceber que às vezes a gente está num lugar, eu já até acho que eu mencionei isso para vocês, a gente está de boa em algum lugar, e alguém está ali conversando, às vezes não é nem da área do direito, e a pessoa pega ali aquele papel, alguma coisa, e fala assim, me mostra que na lei, onde está escrito isso. Isso é uma característica nossa, é uma característica brasileira, é uma característica dos países, da maioria, pelo menos na América do Sul e América Central, não dos Estados Unidos, porque lá também é outro sistema jurídico, mas aqui a gente, quando não tem lei, parece que a gente está numa insegurança jurídica. É sistema jurídico. No sistema europeu, eles não valorizam como fonte do direito tanto leis, artigos. Eles criam direitos em decisões. Eles trabalham com operação de precedentes. Vocês podem observar, principalmente em alguns filmes, filmes norte-americanos, filmes europeus, não sei se vocês já viram que as pessoas às vezes estão lá no tribunal e aí os advogados estão lá debatendo, estão argumentando, e aí chega na frente e fala assim, meritíssimo, eu quero invocar o caso Marbury versus Madison, onde foi julgado isso, eu quero trazer o precedente para ser aplicado nesse caso. Isso acontece no sistema europeu. É totalmente diferente, existe uma valorização dos precedentes. Então, lá,
a maioria dos direitos não estão em leis. A maioria dos direitos estão sendo criados em decisões. E as novas decisões citam as decisões anteriores para criar o direito dentro das decisões. Foi o que aconteceu com o meio ambiente lá. Mas tinha que partir de algum lugar. E o artigo 8º foi exatamente o pontapé inicial lá. O que é esse artigo 8º? O artigo 8º, lá da Convenção Europeia, trata, olha que direito que ele trata. Trata do direito à vida privada e familiar de uma pessoa. Então, questões envolvendo eutanásia vai aparecer o artigo 8º. Questões envolvendo a proteção das famílias vai envolver o artigo 8º. Questões envolvendo a privacidade das pessoas vai envolver o artigo 8º. O artigo 8º lá é como se fosse a dignidade da pessoa humana aqui. A gente usa para tudo. O artigo 8º é como se fosse isso. É um guarda-chuva que a convenção tem, o que não tem expresso, coloca ali naquele artigo 8º. Então, se vocês olharem na convenção, vai estar escrito assim: o direito à vida privada e familiar das pessoas. Não tem nada de meio ambiente. O direito ao meio ambiente lá, como direito humano, ele foi construído nas decisões. Aí sim, mas teve um pontapé inicial. Que pontapé inicial foi esse? Na década de 90, nós tivemos um caso muito famoso que chegou no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, na Corte Europeia. Que caso foi esse? Uma família que morava perto de um aeroporto, o aeroporto de Gatwick, no Reino Unido, em Londres. Essa família teve um problema de audição em razão dos altos ruídos do aeroporto. E aí teve laudo médico comprovando que não só uma pessoa, mas várias pessoas dessa família. Eu vou até começando aqui os casos. Esses casos são os principais casos do mundo julgados pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que é uma referência de decisões de direitos humanos que influenciou os outros tribunais a construírem as suas decisões. Então, vamos pegar ali onde tudo começou em termos de meio ambiente. Então, o caso Rondelli é o primeiro, e o senhor Rondelli, ele tentou, de todas as formas, dentro do Reino Unido, conseguir indenizações, custeio do tratamento de saúde em razão dos problemas de audição da sua família. Todos da família tiveram problemas em razão dos ruídos do aeroporto, dos aviões, né? No aeroporto de Gatwick, lá em Londres. E tinha um agravante nesse caso, porque no Reino Unido essa lei foi invalidada depois desse caso. Tinha uma lei da aviação civil que tirava, olha esse problema, que tirava toda a responsabilidade do país em caso de altos ruídos. Então, já tinha esse agravante, por isso que o negócio corria solto lá na década de 90. Né? A lei tirava a responsabilidade do país aí nesses problemas de poluição sonora em razão dos barulhos dos aviões. E aí o senhor Rondelli, ele foi uma das pessoas que levantou, mas na verdade tinha várias pessoas sempre, até hoje, muitas pessoas moram próximo a aeroportos. E o problema era gravíssimo lá. Então, ele não conseguiu nada dentro dos tribunais do Reino Unido, principalmente por causa dessa lei que estava vigente na época. E ele processou o Reino Unido na Corte Europeia de Direitos Humanos. Na época era comissão, hoje é só corte. Só que nesse caso não teve sentença, porque teve acordo. O acordo dentro dos direitos humanos se chama solução amistosa. Vamos supor, é diferente. Vamos supor que eu estou com uma ação aqui dentro. Eu e a Serena, nós estamos com uma ação lá no juizado, aqui em Anápolis. Nós seremos chamadas para uma audiência para tentar acordo. Se nós estivéssemos com uma ação contra o Brasil ou outro país no Tribunal de Direitos Humanos, o Reino Unido, nós iríamos para uma audiência de solução amistosa. Então, são sinônimos, acordo e solução amistosa. Solução amistosa é um nome que se dá dentro dos direitos humanos. Nesse caso, o Reino Unido apresentou as propostas para essa solução amistosa. Não, nós não vamos seguir com essa ação, nós vamos indenizar a sua família, nós vamos invalidar essa lei da aviação civil e vamos adotar medidas de contenção dos ruídos dos dois aeroportos, tanto esse como o outro aeroporto internacional. Então, o próprio Reino Unido se prontificou a resolver a questão e esse caso não teve sentença, houve solução amistosa. Então, a palavra meio ambiente não apareceu. O senhor Rondelli alegou o quê? Alegou que aqueles ruídos do aeroporto
estavam violando o seu direito à vida privada e familiar, que era o artigo que ele tinha mais disponível na época para poder fazer essa ação, mas a palavra meio ambiente não apareceu. Mas é considerado o primeiro caso porque foi uma questão de poluição sonora. O caso agora mais famoso do mundo, qualquer evento de direitos humanos e meio ambiente que vocês forem, esse caso ele vai aparecer, porque foi a primeira vez que um tribunal de direitos humanos mencionou a palavra proteção ambiental. Meio ambiente aparece numa decisão. Então, a partir dessa decisão, as outras decisões foram sendo construídas. Que é esse segundo caso aqui, caso Lopes Ostra versus Espanha. Espanha tem tanto problema envolvendo meio ambiente. Os primeiros problemas foram lá. Reino Unido e Espanha. A senhora Lopes Ostra, uma senhora moradora da cidade de Lorca, na Espanha, cidade pequena ali, pequena mais ou menos, ela sempre morou na sua casa ali num determinado local. Aí, o que aconteceu? O poder público foi lá e colocou uma usina de tratamento de resíduos do lado da casa da senhora Lopes Ostra. Sem ouvir ninguém, sem verificar se aquilo poderia, simplesmente colocou lá porque tinha um espaço para colocar lá. Mas não deu outra. O que aconteceu depois de alguns anos? A senhora Lopes Ostra teve problemas no pulmão. Ela apresentou alguns problemas pulmonares em razão da poluição que saía daquela usina do lado da sua residência, e ela conseguiu comprovar. Só que ela processou o poder público e perdeu em todas as esferas dentro da Espanha. O problema da senhora Lopes Ostra chegou até na Suprema Corte da Espanha. E ela perdeu, e ela com esses problemas de saúde em razão dessa instalação ali, dessa poluição que estava saindo. A senhora Lopes Ostra também não tinha nenhuma decisão ambiental. Representantes legais falaram: nós vamos levar o caso da senhora para a Corte Europeia de Direitos Humanos, porque o seu direito humano à vida privada e familiar está sendo violado, o seu direito à saúde está sendo violado, o seu direito à proibição de tratamentos desumanos e degradantes está sendo violado. Olha como que foi pensada a coisa. Uma conjugação de direitos. Mas a palavra meio ambiente não apareceu. A única coisa que apareceu era uma poluição que tinha causado aquilo. E chegou no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Lá na decisão, a Corte Europeia, pela primeira vez na vida, fala em meio ambiente. O meio ambiente ele deve ser garantido de uma forma que proteja a saúde, a vida, a qualidade de vida ambiental. Surgiu esse nome, qualidade de vida ambiental. Então, a Corte Europeia criou pela primeira vez um direito à qualidade de vida ambiental, um meio ambiente sadio, repetindo ali aquela noção de meio ambiente sadio, ou seja, não foi a instalação da usina por si só que deu problema. Se a usina estivesse lá funcionando e ninguém tivesse nenhum problema, o negócio estava lá talvez até hoje. Não é isso que é considerado direito humano. É essa usina ter um funcionamento e essa poluição agredir a saúde de alguém, ou a vida de alguém, ou a qualidade de vida de alguém. Esse é o ponto. Então, a gente percebeu que a Corte Europeia também teve essa postura de ver o meio ambiente como um direito humano, mas um meio ambiente de forma indireta, ou seja, ele só é considerado um direito humano a partir do momento que ele tem que garantir a qualidade de vida das pessoas, o sadio das pessoas. Então, a gente viu isso se repetir dentro das decisões. E isso foi acontecendo, só que como saiu pela primeira vez, a proteção ambiental é um direito humano para se garantir a qualidade de vida das pessoas, aí, a partir do caso Lopes Ostra, uma chuva de ações envolvendo problemas ambientais chegaram na Corte Europeia de Direitos Humanos. E aí nós tivemos o caso Moreno Gomes contra a Espanha também, porque ele viu o caso da senhora Lopes Ostra, o senhor Moreno Gomes, um morador da cidade de Valência, na Espanha. Olha essa situação, gente, são problemas. Nós não estamos falando de tragédias ambientais, nós estamos falando de alguns problemas ambientais, mas tem as tragédias também, mas recebem o mesmo tratamento. O senhor Moreno Gomes mora em Valência. Em cima é o apartamento do senhor Moreno Gomes. Embaixo é um pub, um bar, uma boate, alguma coisa ali com barulho estrondoso que causava... Povo, voltamos. E olha que eu já...
Oi. Você não acha que o problema, assim, das travadas não é do Zoom, não? Vitor, pior que não, porque eu uso o Zoom todos os dias aqui. Eu dou aula todo dia, todo dia. Alguns momentos tem quedas de energia, da internet. E aí até pedi para vir várias vezes aqui. O Zoom, eu utilizo o Zoom para praticamente tudo aqui. E a gente faz muita banca, eu faço muitas bancas no Google Meet. A gente utiliza todos que vocês imaginarem. O WebEx, Google Meet, o Teams. Algum problema de queda de internet no sistema do prédio mesmo. E aí o rapaz já veio aqui várias vezes olhar para mim, já trocou, se vocês verem o tamanho do modem maior que eu. E aí ele falou que o prédio tem algum problema mesmo, estrutural. Alguma coisa na rede, alguma coisa aqui mesmo. Isso não acontece essa semana. Ontem à noite dela não acontece, geralmente ela acontece de manhã. Essas quedas acontecem de manhã. A gente pode ir para o Meet um dia, se vocês quiserem. O Zoom ele tem recursos melhores. O Meet a gente pode fazer um teste um dia no Meet, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer a próxima aula lá. Eu uso muito o Meet para fazer bancas e eventos. Mas é queda na internet mesmo. Às vezes eu olho aquele molde imenso ali, porque não tem como mostrar para vocês, mas é maior que eu. Mas vamos lá, vamos seguindo. Aí ele foi lá, tentou. Na verdade, ele não queria fechar o estabelecimento, ele pediu para abaixar o volume. Que alguém, o poder público, fosse lá para controlar o volume, porque ele tinha acontecido perda da capacidade auditiva dele, poluição sonora. Ele tentou também, de todas as formas, dentro dos tribunais da Espanha, não conseguiu, levou o caso dele para a Corte Europeia de Direitos Humanos, e a Corte Europeia de Direitos Humanos, olha que interessante, solicitou até que a Espanha fornecesse os níveis de decibéis que tinha naquele local. E aí o poder público foi lá, mediu, obrigado a entregar, né, para a corte, entregou e a corte verificou que eram números, né, muito acima da legislação local. E que faltou ali um problema mesmo de fiscalização, que gerou a perda da capacidade auditiva do senhor Moreno Gomes. E a Espanha foi condenada a indenizar o senhor Moreno Gomes e a fechar o estabelecimento. O estabelecimento aí foi até fechado. O senhor Moreno Gomes pediu para baixar o volume, a corte falou, não, é para fechar. E aí o lugar acabou sendo fechado, né? E a palavra meio ambiente começou a aparecer mais. E aí são casos são vários. Se eu fosse elencar aqui para vocês, a gente apresentaria mais de 70 casos ambientais decididos pela corte. Esses são os casos principais. Esse caso Tauíra é um caso interessante na França. Foi um caso que ela não ganhou. Nem todos os casos envolvendo direitos humanos, meio ambiente, são casos de sucesso nos tribunais de direitos humanos. O caso Tauíra, olha que esse caso que interessante, uma mulher, ela foi diagnosticada com leucemia. E ela entendeu que o diagnóstico de leucemia dela só ocorreu, ela só estava com leucemia porque na década de 50, antes dela nascer, na década de 50, o pai dela trabalhou numa região, trabalhava para o governo da França, e ele foi encaminhado para trabalhar num local onde tinha muita exposição à poluição nuclear, a material radioativo. E ela entendeu que o pai dela não teve o tratamento adequado, que isso entrou no organismo do pai dela e de alguma forma passou pela carga genética para ela. Ela entendeu dessa forma. Ela processou o governo na época pelas omissões em relação ao pai dela e quis relacionar o trabalho da década de 50 à leucemia que ela estava naquele momento. Ela não conseguiu dentro dos tribunais da França. E aí ela foi orientada a levar o caso para ser discutido na Corte Europeia de Direitos Humanos, porque é um tipo de poluição. A poluição nuclear é uma questão ambiental também. E ela colocou a violação do direito à saúde a partir de problemas de poluição que aconteceram lá na década de 50 com o pai. Enfim, foi um caso que foi muito esperada a decisão, porque ninguém nunca tinha visto essa relação antes, teve muito documento médico, clínico, técnico dentro desse processo, e a corte entendeu que a senhora Tauíra, ela
conseguiu provar a relação da exposição do pai na década de 50 a essa poluição nuclear ao diagnóstico atual da leucemia que ela tinha. Então, é uma ação que foi julgada improcedente. Olha a variedade de casos ambientais julgados pelo Tribunal Europeu. O caso Fredan versus Suécia. O caso Fredan, o senhor Fredan tinha uma propriedade que ele extraía cascalho. Ele extraiu o cascalho, ele conseguia as licenças lá dentro da Suécia para fazer a extração de cascalho, igual acontece aqui no Brasil. Só que ele extraiu tanto, que o órgão lá dentro de uma cidade da Suécia revogou a licença do senhor Fredan. Ele falou, você não vai extrair mais cascalho não, porque você vai arrebentar com o meio ambiente. E ele falou, estou dentro da minha propriedade, eu vou extrair sim. E aí ele processou o poder público na época, falou que ele tinha direito ao direito de propriedade, que não estava agredindo o meio ambiente. Ele perdeu e ele levou esse caso para a Corte Europeia de Direitos Humanos, que ele queria usar a propriedade para fazer extração de cascalho. A corte entendeu que ele já havia extraído muito material ali, que aquilo poderia danificar até o meio ambiente fora da propriedade dele, ele não ganhou também. Então, observe, tivemos também várias questões de deslizamento que matou pessoas, que foi levado para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Tivemos casos de lixões a céu aberto em alguns países, que houve a explosão, né, por gás metano e matou 39 pessoas, que houve violação do direito à vida a partir de problemas ambientais. Então, são variados os casos que a gente vê em termos de meio ambiente e violação de outros direitos. E aí a gente fez mais ou menos um desenho da jurisprudência ambiental. Esse material está disponível para vocês. Observem que a bola maior aqui é o meio ambiente na jurisprudência da Corte Europeia. Ele está no centro. Essas bolinhas verde claro, aqui ou amarelo, não sei como está aparecendo para vocês, o meio ambiente só é considerado um direito humano quando danos ambientais desrespeitam a vida privada e familiar, desrespeitam o direito de propriedade, desrespeitam o direito à vida, a proibição de tratamentos desumanos e degradantes, isso foi alegado no caso da senhora Lopes Ostra, o direito à saúde, o direito à informação, pessoas que são expostas a um tipo de poluição, que não tiveram a informação, que estavam trabalhando em local, né, que essa poluição traria problemas para a sua saúde, direito de acesso à justiça que foi violado porque as pessoas tentaram processar os países e não conseguiram processar os países, foram impedidos. Então, existe um problema ambiental, não estou conseguindo acessar a justiça para processar alguém em razão do problema ambiental. Tudo isso é igual à vida, o direito fica no centro e tudo isso é construído nas decisões envolvendo o direito ao meio ambiente. Esse liberdade de expressão aí é muito interessante porque ele foi discutido num caso muito famoso. Ele não é um caso ambiental propriamente dito, ele foi colocado na jurisprudência ambiental porque a ONG é uma ONG ambiental. Tinha uma ONG no Reino Unido, do Still Morris, e ele sempre estava ali lutando por questões. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Ele sempre estava ali lutando por questões envolvendo proteção do meio ambiente, às vezes ele fazia alguma coisa do consumidor, ele era uma ONG muito atuante ali na defesa de direitos, lá no Reino Unido. Vocês vão lembrar desse problema. Às vezes o problema chega nos outros países, mas a gente não sabe como que começou. E começou da seguinte forma, o senhor Still Morris, com essa ONG dele, ele quis ir para cima do McDonald's. Quem aqui já ouviu falar na conversa da carne do McDonald's? Abre o microfone e me conta se vocês já ouviram uma conversa dessa. Que o McDonald's sofreu um processo, o McDonald's ganhou uma indenização, porque alguém começou a falar. Vocês nunca ouviram falar disso? Algumas pessoas mais velhas, às vezes, se vocês perguntarem... O hambúrguer deles era feito de minhoca, não era? Minhoca. Não, aí já é o telefone sem fio, Vitor, porque assim, o problema fala da carne do McDonald's que tinha alguma composição, mas o problema é igual o telefone sem fio. Você começa uma conversa, no final ela já está do outro jeito. É o telefone sem fio internacional, tá? A gente pensa assim, a fofocaiada Não, fofocaiada também tem, né, entre os países. Chegou aqui carne de minhoca, carne de bicho, carne de ET, eu nem sei o que apareceu aqui. Mas tem essa conversa. Vocês sabem de onde saiu esse problema?
de um problema que foi julgado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O problema foi que a ONG falou que a carne era de origem duvidosa. Não tinha minhoca, Vitor. Minhoca foi um negócio que foi construído aí no meio da fofoca. A carne era de procedência duvidosa. O Steve Morris falou que o McDonald's estava arrebentando com a saúde das pessoas e que não tinha um programa de sustentabilidade ambiental. Fez panfletos, saiu soltando no Reino Unido inteiro. Nossa, o McDonald's veio com tudo, fez uma ação contra a ONG dele. Ganhou. Tá, sai até na notícia. McDonald's ganha indenização contra a ONG, não sei o quê. O Steve Morris não aceito isso, porque eu tenho direito à liberdade de expressão. E aí ele recorreu. Ele foi recorrendo e o McDonald's ganhando. Recorreu dentro do Reino Unido. Nós não estamos falando de Tribunal de Direitos Humanos ainda. Chegou no máximo no Reino Unido, perdeu. O Steve Morris perdeu. Tinha que indenizar o McDonald's pela violação da imagem perante o nacional e o internacional. O mundo inteiro estava falando isso que o Vitor falou aí, carne de minhoca. Até hoje a gente fala aqui. Mas eu não deixo de comer. Mas vamos lá. O que aconteceu? Deu uma repercussão horrível para o McDonald's mesmo. Foi muito ruim, foi bom, deu ruim. E aí, o Steve Morris perdeu no Reino Unido e ele foi com a ação na Corte Europeia de Direitos Humanos. Por quê? Porque ele tinha uma ONG ambiental atuante, porque ele estava defendendo a sustentabilidade, que ele estava defendendo a saúde das pessoas e que ele tinha o direito à liberdade de expressão. Esse era o direito que estava sendo violado. A questão não é bem ambiental, mas só se tornou, a palavra meio ambiente aparece porque é uma ONG muito atuante na área do meio ambiente que levantou toda essa questão. E aí ele ganhou dentro da Corte Europeia de Direitos Humanos, ou seja, você tem o direito de se manifestar. A sala vai se dividir aí nas opiniões, se está certo, se a corte foi errada, se foi certo, enfim. Mas a corte entendeu que a ONG do Steve Morris estava exercendo a sua liberdade de expressão. Bom, o estrago já tinha sido feito. O mundo inteiro. Nós estamos aqui hoje, no dia 15 de outubro, às 9h34 da manhã, falando disso. E o Vitor abriu aqui e falou a palavra carne de minhoca, porque ele já ouviu falar em alguma coisa. Então, vocês imaginem a repercussão internacional que isso teve. Se vocês conversarem com outras pessoas, muita gente vai falar, eu já ouvi mesmo alguma coisa assim, que lá tinha uma carne, não sei do que é feito não sei de onde. Mas tudo isso partiu de um problema. Não sei se vocês sabiam, mas o caso Steve Morris ficou conhecido no mundo inteiro por isso. O McDonald's ganhou dentro do Reino Unido e perdeu dentro da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, é até importante que vocês saibam. Vitor, quando alguém falar a palavra McDonald's tem isso, você sabia que isso tudo começou por um litígio que se tornou um litígio internacional depois na Corte Europeia de uma ONG no Reino Unido, que perdeu internamente, mas depois o tribunal entendeu isso. A gente tem como nós somos... Professora? Só fechar essa frase aqui, Vanessa. Uhum. Como nós somos já estudantes de direitos humanos e já estamos compreendendo as decisões, vocês têm que saber a origem dessas discussões. Vamos lá, Vanessa, pode falar. Aí, nesse caso, como ele perdeu internamente em todas as instâncias, ele teve que indenizar ou, baseado na decisão internacional, ele não precisou indenizar? Não precisou pelaquela regra, Vanessa, que a gente já estudou, até porque o Reino Unido ele cumpre bem não o Reino Unido, até porque ele saiu, existe um bom cumprimento de decisões do Tribunal de Direitos Humanos lá, mas é porque a partir do momento em que os países fazem parte de um sistema internacional, o sistema internacional ele tem uma prevalência quando ele decide alguma coisa. Então, não houve, não. Ele ganhou no Tribunal Internacional de Direitos Humanos, por isso que ele quis levar o caso para lá. Então, ele não indenizou, não teve que indenizar. É porque ele não conseguiria, se eu não me engano, o valor foi muito alto que ele foi condenado. Deu para entender? Sim, professora, obrigada. Nada. Pessoal, e aí a gente traz para nós aqui até uma reflexão, já pensando na nossa próxima aula, mas voltando agora, vamos falar um pouquinho do Brasil, porque a gente já viu que tem decisões que influenciam a questão ambiental. E a questão ambiental,
a questão do meio ambiente tem sido tratado no sistema interamericano. A falha do sistema interamericano, da comissão, da corte, é que nós não temos discussões sobre meio ambiente urbano, problemas urbanos. Todos os problemas giram em torno da proteção das comunidades ancestrais, indígenas. Por exemplo, o caso Maria... vamos pegar um caso que já está lá, já tem um tempinho. Vocês já ouviram falar naquela usina de Belo Monte, que foi construída lá em Altamira, no Pará? Quem aqui já ouviu falar da usina? Ouviram falar dessa usina, Delmar? Já, professora, já ouvi falar. Então, nossa... Eu sei o assunto. Na verdade, eu já estudei esse caso, porque é uma série de violação de direitos humanos. Eles chegavam nas pessoas que eram analfabetas, porque eles precisavam da região para construir a usina. Então, eles chegavam nessas pessoas que eram analfabetas e chegavam com os contratos, onde a pessoa entregava a casa toda recebendo quase nada e faziam elas assinarem. Além disso, envolviam várias coisas quanto, por exemplo, a própria usina era inviável na questão de produção de energia, porque a poluição o desastre que ela ia causar para o meio ambiente ia ser muito maior do que o custo-benefício que ela receberia com a produção de energia. Nos primeiros dias, assim, funcionando bem abaixo do que eles queriam, eles tinham matado praticamente todos os peixes da região, um monte de coisas assim envolvendo essa usina de Belo Monte. É um contexto de violação de direitos humanos. O Vitor explanou muito bem. Teve outros pontos, a criminalidade aumentou na região, o tráfico de pessoas aumentou na região, a mobilidade urbana foi dificultada, a prostituição aumentou na região, problemas sociais aumentaram na região e não foram cuidados, tratados, o acesso à educação, o acesso à saúde, não tinha estrutura para receber aquele tanto de gente, ou seja, o licenciamento ambiental ele estava falho. Então, teve uma sequência de problemas aí que foram colocados, que o Vitor colocou várias também. Eu estudei esse caso justamente por conta da questão do aumento da criminalidade na região. Aumentou muito. O estudo de impacto ambiental não previa o que ia acontecer. Então, existe uma falha aí no licenciamento ambiental. Existem mais de 60 ações coletivas, fora as individuais, que foram ajuizadas para paralisar essa usina, para suspender as atividades, para rever o processo de licenciamento, reorganizar o negócio. Até chegou no Supremo Tribunal Federal, mas a maioria das ações, elas tratavam do seguinte problema: a usina foi construída em cima de terra indígena, e a comunidade indígena não foi ouvida. Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte: usina pode continuar. Você é um principal programa que nós temos aí para desenvolvimento econômico. Isso, a relatora foi a ministra Ellen Grace, na época. A questão indígena a gente discute em outro processo. Pode funcionar. Aí pronto. Aí o Supremo decidiu, beleza, fechou. Então pode funcionar, arrebenta, vai desse jeito aí. O que acontece? O movimento Xingu levou o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Só que lá, a questão da usina, nessa ação internacional, depois que vocês tiverem a oportunidade de ver, pesquisem que vocês vão encontrar, até publiquei alguns artigos sobre essa questão de Belo Monte. Lá, a questão levantada foi... Olha a quantidade de problemas que nós falamos aqui. A única questão levantada foi: está em cima de terra indígena. Isso é um problema grave. Isso é um problema grave porque, por lei, por convenção, a comunidade indígena tem que ser ouvida e tem que participar. Mas poderia ter levantado outros problemas envolvendo as cidades. Então, existe uma falha nas ações ambientais no sistema